Então, hoje vamos fazer o experimento de comando através de contatores, né? Aqui a impressão não ficou muito boa, mas dá para ver aqui a representação de um contator. Então o que acontece? Quando a bobina aqui é alimentada, no caso essa bobina aqui é alimentada com 220 volts, ela gera um campo magnético que vai fazer, nessa direção aqui, que vai fazer fechar os contatos. A gente tem um exemplo aqui, ó, dele fechando, ó, aqui, ó, criando um campo magnético, né, que vai passar por essa bobina e fecha. Aí fecha os contatos. Tem uns que fecham, tem outros que abrem, depende do contato. E tem a representação aqui dos contatores. Então aqui já tem os componentes que a gente vai utilizar hoje, né? O contator principal, né? Os fusíveis. E aí a gente tem aqui, ó, dentro desse encapsulamento que é rosqueado, a gente tem um fusível desse aqui. É o fusível retardado aplicado em motores, né? Aqui é a representação dos componentes. Botão normalmente aberto, preto, tem uma indicação aqui. Botão normalmente fechado, vermelho, quando você aperta ele abre. Botão, e tem essa outra representação também que pode ser usada dependendo da literatura. Aqui é a representação do motor trifásico, só que só com esse motor com 3 bobinas trifásicas. O fusível, tá aqui o fusível. Lâmpada, no caso, a gente não vai utilizar hoje para indicar. Essa aqui é a representação do nosso relé térmico. O que acontece? O relé térmico, quando passa uma corrente elétrica por ele tem aqui dois materiais, são bimetálicos. Esse aqui, ó, exemplo aqui, ó, tem dois materiais diferentes, com um coeficiente de dilatação diferente. O que acontece? Para uma diferença de temperatura, um dilata mais que o outro e cria um movimento mecânico que, dependendo da temperatura que a corrente que estiver passando, ele vai desarmar conforme o ajuste aqui da corrente, né? Então ele é uma proteção contra sobrecarga. E aqui está o exemplo dele dilatando e empurrando, né? A parte mecânica, faz um movimento mecânico. Bom, aqui eu acho que a impressão não ficou boa, mas vamos ver aqui fazer a ligação. Então aqui a gente tem dois circuitos. O circuito principal de força, que é o que alimenta o motor, e o circuito de comando. Vamos iniciar pelo circuito de força. Cuidado, esse experimento ele vai estar alimentado na nossa rede trifásica, ou seja, pegando 2 fios, se você encostar aqui, sempre verificar a bancada desligada, com o disjuntor virado para o seu lado, está desligado. Nesse aqui não tem luz indicando que está ligado ou não, então tem que ficar de olho no disjuntor, está ligado para baixo, aqui em 200 está desligado. Cuidado com objetos metálicos, porque dependendo pode encostar e dar um curto, se a pessoa tomar um choque, alguma coisa. Então, primeira coisa, eu alimentei o ramal dos fusíveis aqui. Dos fusíveis, eu vou entrar nos 3 contatos principais do contator, são esses 3 vermelhos. E aqui esses bornes estão ligados aqui nessas ligações aqui do contator. Do contator, dos contatos principais do contator, os 3 vermelhos vão nos 3 vermelhos do relé térmico. E dos 3 vermelhos do relé térmico vão entrar no terminal 1, 2 e 3 do motor. Ah, mas você ligou os fios de qualquer jeito, não seguiu as cores. No motor trifásico, basta se você mudar 2 fios de posição, você vai mudar exatamente o sentido de rotação. Depois a gente vai fazer esse teste.
Então não importa a ordem dessa ligação no momento, porque a gente não está preocupado com o sentido de rotação, mas se a máquina tiver um sentido de rotação, tem que tomar cuidado, pois pode alterar a ligação. E aqui a gente vai ligar esse motor, né, em estrela, que é com a menor tensão. Então a gente vai alimentar ele estrela. Por que ele tem duas ligações? O próprio fabricante do motor fala que quando você vai trabalhar com tensões de 380 volts, a ligação para a potência máxima do motor, a potência nominal, é de 380 volts. Ligando ele em triângulo, a gente tem a tensão nominal 220. Portanto, a gente vai ligar ele estrela para ter duas coisas: uma menor rotação, a rotação ser mais aqui, a corrente também ser menor no circuito, para ser mais seguro. Então vamos ligar ele em estrela. Então, estrela basta curto-circuitar os contatos 6, 4 e 5. Então 6, 4 e 5 estão interligados. E o 1, 2 e 3 é onde vem as fases RST, ou fase 1, 2, 3, depende da... Então, feito isso aqui, agora a gente vai fazer a ligação do circuito de comando. Então, o circuito de comando, ele é ligado tudo em série. Só o contato de selo, que é o último que eu vou ligar, ele vai ser em paralelo. Então, eu peguei uma fase, entrei numa botoeira normalmente aberta. Na botoeira normalmente aberta, eu fui para a botoeira normalmente fechada, sempre a ligação em série. Da botoeira normalmente fechada, eu fui para a bobina. Da bobina, eu fui para o contato normalmente fechado do relé térmico. Do contato normalmente fechado do relé térmico, eu voltei até uma outra fase. Voltei no RST, pode ser essa, eu voltei nessa aqui para ficar mais distante mesmo. Então vamos fazer a ligação do motor agora e ver o que acontece. Nesse caso aqui eu vou ligar o disjuntor, né? Liguei o disjuntor. Vamos testar para ver o que acontece agora. Por que ele não ligou? Porque aqui o relé térmico estava... Essa é uma simulação do relé térmico desarmando, ou seja, se eu tenho a minha máquina lá e houve uma sobrecarga, no caso, na construção civil, uma betoneira, entendeu? Onde que eu coloquei mais concreto do que a betoneira aguenta, o motor vai esquentar. Para não queimar o motor, o relé térmico atua, e que ele prevê uma sobrecarga. Então aqui estava a simulação que ele está atuado. Então quando eu aplico aqui o reset, aí eu vou... Agora o motor está girando. Só que o que acontece? Se eu tirar meu dedo, o motor desliga. Por quê? Não foi feito o contato de selo, né? Eu ainda posso simular também o botão aqui, ó. Segurando o botão, eu vou simular desligando, abrindo esse contato aqui, ó. O normalmente fechado, que parece um contato de porta de geladeira, né? Ó, desliguei. Soltei. E agora soltei e desligou. Eu posso também simular, testar o meu contator, empurrando aqui, ó. Aí agora eu vou desligar o disjuntor por segurança, né? E vou ligar o contato de selo. Com o contato de selo ligado, vou ligar o disjuntor novamente e acionar. Agora ele ficou ligado direto. Por quê? O que aconteceu? Quando eu acionei, passou a corrente, ele acionou todos os contatos principais e o contato auxiliar também. Então aqui não está fechado. Quando eu soltei o botão, a corrente passou a vir por aqui. Ou seja, a corrente está passando porque esse aqui está fechado também. Esse aqui não está empurrado, então aqui está fechado. Se eu fizer o contrário, até sem acionar o botão, se eu fizer aqui mecanicamente, ele vai acionar e vai ficar. Porque esse aqui fechou. Então aqui quando eu tenho o sistema em série, é uma condição E, só funciona se todos estiverem ligados. Aqui eu apliquei uma condição ou seja, se eu acionar a corrente passar pelo botão
ou passar pelo contato auxiliar, ele vai escolher. Então, aqui a resistência ainda é menor, né, do que do botão. Então, quando o botão abre, normalmente a maior parte da corrente vai estar passando por aqui e o botão pode ser desarmado. Aí, posso testar agora também, simular uma sobrecarga. A chave caiu lá, travou as engrenagens, o motor está fazendo força, não consegue, ou tem mais peso, ele desarma. Aí quando eu tento acionar novamente, ele não vai funcionar. Então o operador vai ficar tentando forçar a máquina com sobrecarga, ela não vai funcionar. Aí dentro do painel a pessoa tem que vir e desarmar aqui, né, o relé térmico, aí ele volta a funcionar. Então é isso daí, está explicada a ligação do comando com contatores.